Judas, capítulo único, do versículo 8 ao versículo 11, diz assim: Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. E quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Até aí tudo bem? Queridos, a partir do versículo 8, o apóstolo, ele retoma aqui o versículo 4, né? O versículo 4. Isso porque os versículos 5, 6 e 7 são uma inserção de 3 exemplos que Judas deu acerca do juízo de Deus, que é inevitável sobre todos aqueles que não se colocam debaixo do senhorio de Cristo. Nós temos falado que há uma relação profunda, uma relação intrínseca e uma relação inevitável entre salvação e senhorio de Cristo. Não existe salvação sem o senhorio de Cristo, uma vez que a salvação propriamente dita é o trazer de volta o pecador para debaixo da autoridade de Cristo. Ou seja, porque o homem saiu da autoridade de Deus, porque o homem saiu da casa do Pai, saiu do reino de Deus, do governo de Deus, para viver por meio das suas próprias paixões, dos seus próprios pecados, das suas próprias ilusões. Então agora ele precisa de ser salvo. E ser salvo não é simplesmente ir para o céu, mas é ser trazido de volta para o reino. Por isso que você vai encontrar nas epístolas, e sobretudo nos evangelhos, quando fala de salvação, é o mesmo que quando fala do reino. E quando fala do reino, é o mesmo que falar da autoridade de Deus sobre as suas criaturas, sobre os homens, sobretudo. Então não existe salvação desassociada do senhorio de Cristo. Aqueles que pensam que podem ser salvos, mesmo sem estarem submetidos ao senhorio de Cristo, esses estão profundamente enganados e muito provavelmente nem mesmo sabem o sentido, o significado de salvação. É preciso que nós, que estudamos a Escritura, que amamos a Deus, que desejamos experimentar a salvação, é preciso que nós nos aprofundemos no conceito, no entendimento acerca da salvação de Deus, para que uma vez compreendendo a salvação, possamos ter uma experiência real. Então veja, olha na sua Bíblia para a gente poder pegar aqui o segmento, tá bom? Veja, seria mais ou menos assim, olha, versículo 3 diz assim: Amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então nós temos aqui a circunstância, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da comum salvação. Essa é a circunstância. Aí vem o encargo. O encargo é: eu me senti constrangido, imbuído pelo Espírito, para poder falar para vocês, corresponder-me com vocês, exortar a vocês, para que todos nós possamos ter uma batalha, travar uma batalha em prol da fé. Agora ele vai colocar a razão, a circunstância, quando ele falava da salvação. O encargo, falar acerca da necessidade de se batalhar em prol da fé. Agora ele mostra o motivo, versículo 4: Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo.